noite. Já está de noite por aqui há muito tempo. Eu hoje passei as horas que estava de dia, claro, né, que tinha sol, eu passei limpando as folhas de novo, gente. Nossa, como caiu folha essa noite, mas caiu muita, mas muita. Eu passei umas 4 horas só limpando as folhas do fundo, não fui nem na frente hoje, nem saí pela porta da frente hoje, só no quintal do fundo. Mas tinha folha. Enchi um saco de folha. Ainda não subi lá em cima. Amanhã eu vou ter que subir em cima do telhado de novo lá, que eu já subi essa semana. Mas vou... Essa semana? Hoje é sábado, foi essa semana. Vou ter que subir de novo, porque tá cheio, a calha tá cheia de folha de novo. Então de manhã eu vou ter que subir lá para tirar essas folhas. Porque se der uma chuva, aí a água inunda, né? A calha e aí cai toda na área. Mas é o serviço, né? Que a véia tem que fazer. Não tem ninguém para fazer pela véia. Então, nós vamos amanhã subir no telhado de novo para limpar a calha. Mas eu estou aqui fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Acompanhando a situação lá em Israel, que está tendo um cessar-fogo para que haja uma troca de prisioneiros pelas pessoas que foram sequestradas, né? Mas a minha posição é não fazer negociação com terrorista, porque quando você faz negociação com terrorista, você está empoderando eles. Mas como as famílias estão, né, insistindo demais, querendo as pessoas de volta, Israel está tentando, mas já está com problema. A primeira leva foi ontem, a outra é hoje, até agora nada. Eles estão arrumando 1000 desculpas para não fazer. É sempre assim, negociar com terrorista. Gente, a coisa no mundo tá feia e também aqui na minha... com a minha alergia também. Então, vamos lá. O capítulo de hoje é um capítulo bem complicado. Já vou avisando de começo, porque é um capítulo muito triste. Primeiro, porque é um capítulo escatológico, o que significa que não aconteceu ele ainda. Gente, essa visão foi dada para Isaías há 2.500 anos atrás, ou um pouquinho mais, viu? 2.600 anos atrás. E ela ainda não se cumpriu. Vocês já viram que profecias contra a Babilônia se cumpriram, profecias contra o Egito se cumpriram, profecias contra Tiro e Sidom se cumpriram, profecias contra Jerusalém se cumpriram, todas, né? Estão se cumprindo até hoje, porque nós vamos ver profecias de Isaías mais na frente, falando sobre o retorno e tudo. Isso também já, né, profecias de Isaías que têm se cumprido. Então, o que significa que essa também vai se cumprir. Essa profecia também vai se cumprir. O que é muito triste. Porque o cumprimento dessa profecia significa que nós, humanos, não aprendemos nada. Estamos aqui, encarnando nessa terra e saindo dela sem aprender nada. O que é muito triste. De Adão até agora, não houve progresso espiritual. A rebeldia continua a mesma, as mentiras continuam sendo praticadas, assassinatos continuam acontecendo, como no caso de Caim e Abel, irmãos contra irmãos, se matando, se degladiando, como a gente está vendo agora. Bem que os palestinos não são irmãos, né, como os árabes são irmãos de
de Israel. Mesmo assim, eles têm um parentesco entre eles, né? São primos, porque eles são filhos de Ló. A maioria deles é filho de Ló. Mas é o que está acontecendo. Quer dizer, nós não aprendemos nada. Estamos gatinhando, meu Deus do céu. Ai. Então vamos ler o capítulo para que vocês possam entender. Olha o título. Isaías, capítulo 24. Depois você vai lá e vai ler você e vai meditar como a gente vai fazer aqui em cada versículo. Tá bom? A devastação que o Senhor trará sobre a terra. Gente, ele está especificamente dizendo que essa profecia é para toda a terra. Não é só para Israel, não é só para o Egito, não é só para a Mesopotâmia, não é só para a Síria, não é só para a Palestina, não é só para o Líbano, não é só para a Etiópia, não, é para toda a terra. Vede, o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O primeiro versículo já está dizendo de muita tragédia. Vede, o Senhor esvazia a terra. Quanto nós somos hoje? 8 bilhões? O que pode acontecer para esvaziar a terra? Vamos continuar lendo? E transtorna a sua superfície. Mudança geológica? E dispersa os seus moradores e separa. Vamos continuar lendo o segundo versículo. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que recebe usura como ao que paga usura. O que o profeta está querendo dizer com isso? Que não vai escapar ninguém. Nem o rico, nem o pobre. Nem o que rouba, nem o que é roubado. Nem o que é maltratado, nem o que maltrata. Todos vão ser colocados na mesma linha de eu ia falar punishment, de punição. De todo se esvaziará a terra. Gente, olha o que o profeta está falando. Ainda não aconteceu. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra. O que significa isso? O Senhor pronunciou essa palavra. O que significa isso, Miriam? O que significa isso para você? Que o que o Senhor determinou vai se cumprir. A terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram as leis. Essa é a razão pela qual a terra toda será punida. Porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Somos nós, os humanos, que estamos contaminando a terra. Contaminando a terra com o quê, Miriam? Olha aí o que está acontecendo. Injustiça, mortandade sem limites. Gente, eu, 1 Reis 22, 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 1 Reis
Quando você ouve algumas histórias, você fica pensando, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Coisas absurdas que acontecem na Terra, coisas absurdas, gente, coisas absurdas, que as pessoas não têm a mínima ideia. Às vezes, quando o Eterno quer me mostrar algumas coisas, ele me mostra em sonhos, eu fico aterrada com as coisas que eu vejo, que acontecem, e depois eu vou na internet ver algumas reportagens, né? News, alguns mídia, né? A mídia, né? E aí tá lá tudo sendo falado. Crianças sendo raptadas, crianças sendo vendidas para órgãos, sabe? Desobedeceram as leis. E as leis a gente está cansado de falar aqui quais são, né? Pega lá os 10 mandamentos. Pega lá o que Jesus disse. Mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Qual que é a aliança eterna, gente? Temerás o Senhor teu Deus e o amarás de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Essa é a aliança eterna que Deus fez com a gente. Ele fez com Israel e depois Jesus fez com a igreja. E o que a gente faz? O oposto. Quando você estuda a história da humanidade, você percebe isso. Eu estava pensando ontem sobre isso, eu pensei, porque quando a igreja se tornou oficial no mundo, por Constantino e a mãe dele, e depois a igreja cresceu e se fortificou e se fortaleceu e se tornou um império, porque a igreja depois se tornou um império, gente. O Papa mandava. E aí, o que eles começaram a fazer? A perseguir os judeus e matar os judeus como água. Por quê? Porque falaram que os judeus, eles não mereciam, porque os judeus tinham matado Jesus, porque tinham feito aquilo com Jesus. E aí, resolveram matar tudo quanto era judeu pela frente. E aí foram lá e mataram todos os muçulmanos também. Aí foi aquela Guerra Santa, né? Que chamava Guerra Santa. Hoje os muçulmanos estão fazendo a Guerra Santa também deles. Hoje é a Guerra Santa dos judeus, dos muçulmanos. Antes era a Guerra Santa dos cristãos. As cruzadas foram guerras santas para libertar Jerusalém da mão dos judeus e da mão dos muçulmanos. Não era só da mão dos muçulmanos, não. E aí, no século 9, 10, quando os muçulmanos entraram para Jerusalém, tomaram Jerusalém, aí os judeus vieram com os muçulmanos para matar os cristãos. E aí os judeus se uniram aos muçulmanos para acabar com os cristãos, porque tinha acabado com eles. Hoje, Israel está se unindo aos cristãos para eliminar os muçulmanos. Não os muçulmanos em si, mas, né, o terrorismo, como eles falam. É uma coisa, sabe? É uma coisa assim, uma atrás da outra. O cristianismo veio para salvar a humanidade e acabou fazendo o que fez. Portanto, quebramos a aliança eterna. Não foi só os judeus que quebraram a aliança eterna. Os cristãos também quebraram a aliança eterna. Não tem nenhum inocente nessa história. Não tem inocentes nessa história. Por isso, a maldição consome a terra. O que nós estamos vendo hoje? O que aconteceu no Brasil? Maldição. A maldição está consumindo a terra.
que está acontecendo na Ucrânia? O que está acontecendo na Rússia? O que está acontecendo na China? O que está acontecendo na Índia? O que está acontecendo nos países ali? O que está acontecendo na Venezuela, na Colômbia? O quê? A maldição consome a terra. Os que nela habitam se tornam culpados. Não tem inocente nessa história. Nenhum de nós somos inocentes nessa história. Portanto, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Vamos ler de novo o versículo 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Seca-se o vinho e enfraquece a vide. Suspiram todos os alegres de coração. Quer dizer, não vai haver alegria? Claro, como é que vai haver alegria, né? Não vai ter nem o pé de uva para fazer o vinho? Nem isso vai sobrar. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. O carnaval vai parar de existir, gente. O tamborim vai parar de tocar. Já não bebem vinho com canções e bebida forte e amarga para os que a bebem. Desolada está a cidade, arruinada, todas as casas estão fechadas. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho, toda alegria se escureceu, foi-se a alegria da terra. Não tem nem o que se falar aqui, né? Os países que mais usam a bebida é a Alemanha e a Rússia, e o Brasil também, né? O povo vive bêbado. Não vai ter mais bebida para alegrar ninguém, nem para passar, acalmar as tristezas, né? Vai acabar tudo. Na cidade só resta a desolação, e a porta está reduzida à ruína. Assim será na terra e entre as nações, tá vendo? Não é só lá na Arábia Saudita, não é só lá no Middle East que vai acontecer isso, não. Não é só lá na Palestina, não. Assim será na terra e entre as nações, como quando a oliveira é sacudida, ou como quando se deixam os rabiscos depois de acabada a vedima. Gente, tinha uma... Lá em Israel tinha um costume de quando eles iam fazer a colheita, eles deixavam cair um pouquinho para os pobres virem atrás e pegar no final do dia. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ou como quando se deixam os rabiscos depois de acabar da vedima. Estes levantam a voz e cantam com alegria, por causa da majestade do Senhor, e clamam desde o mar. Quer dizer, as pessoas que sobrarem vão levantar a voz e vão clamar por misericórdia. Porque eles vão ver que isso está sendo feito pelo Senhor, que é a mão do Eterno que está operando. Porque vai chegar uma hora que eles vão ver que não é uma coisa normal, né? Isso aqui é a mão de Deus mesmo. Porque, de repente, a terra se abala, quebra-se, separa,
morre 90% da população do mundo, o que que é isso? É a mão de Deus. Portanto, glorificai ao Senhor no Oriente, nas ilhas do mar. Uau! Exaltai o nome do Senhor Deus de Israel. Gente, isso significa alguma coisa. Quais são os países do Oriente? Quer dizer que os que sobrarem vão ser mais para aquela banda de lá? Uau! Portanto, glorificai ao Senhor no Oriente, nas ilhas do mar. Exaltai o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Dos confins da terra. Gente, então o que vai sobrar dessa matança, dessa limpeza, vão ser nas ilhas e os confins da terra. Os confins da terra significa os lugares mais distantes, né? Como, por exemplo, aí na América do Sul, eu diria, seria lá embaixo, lá perto lá na Argentina, lá na Terra do Fogo, Tierra del Fuego, né? Na Patagônia, ou seria lá em cima, nas montanhas do Himalaia, ou talvez lá também nos montes, nos Andes, nos confins da terra vão cantar glória ao justo. Mas eu disse, definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, os pérfidos tratam perfidamente. Então, o profeta está dizendo que ele ouviu, na visão dele, na profecia dele, ele viu toda essa glorificação, toda essa exaltação de Deus de Israel nos confins da terra, né? Nas ilhas, mas ele mesmo, mas eu disse, definho. Ele, profeta, lá em Jerusalém, estava dizendo, definho. Ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente, Aqui ele estava naquele momento, ele estava pensando naquele momento. Porque ele estava pensando na situação dele. Ali ele estava no momento dele, naquele momento, ali ele estava presente, né? Naquele momento, e ele disse, ai de mim, definho. Porque a visão que ele estava tendo, gente, era tão violenta, tão triste, que ele, profeta, naquele momento, que ele viu toda a destruição, que sobrou tão pouco na terra, ele... Você imagina se você estivesse tendo essa visão? O que você iria sentir? Um desespero, uma tristeza, uma vontade de gritar para o mundo inteiro: gente, acorda, nós vamos ser todo mundo destruído por causa do que está acontecendo no mundo. E ninguém fazer nada. E aí você queria se definhar, porque você está vendo o que vai acontecer, você está falando para todo mundo, mas ninguém não está nem aí. Porque não acreditam. E aí ele fala, os pérfidos tratam perfidamente, quer dizer, continuava do mesmo jeito. A miséria, a destruição das pessoas entre elas continuava do mesmo jeito. O ladrão continuava roubando, o injusto continuava praticando injustiça, os magistrados continuavam maltratando todo mundo e roubando a viúva e julgando injustamente, botando quem não merecia na cadeia e tirando da cadeia quem merecia estar na cadeia. O que está acontecendo no Brasil? O que vocês acham que vai acontecer no Brasil? Me fala, gente. Com tudo que está acontecendo lá.
Com toda a injustiça que está acontecendo, o que vocês acham que vai acontecer? O temor, a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Tá vendo? Ele estava numa angústia tão grande, mas a profecia continuava vindo. A visão continuava lá. E ele tinha que falar: o temor, a cova e o laço vêm sobre ti, ó moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá na cova. E o que subir da cova, o laço prenderá. Não vai ter escape. É aquela ditado que tem no Brasil, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vai ser isso. Ai, Jesus. As janelas do alto se abriram e tremem os fundamentos da terra. O que significa isso, gente? As janelas do alto se abriram e tremem os fundamentos da terra. Quer dizer, de cima vai ver algumas coisas, talvez meteoritos, talvez essas coisas que caem. As janelas do alto se abriram e tremem os fundamentos da terra. Earthquake de novo. A terra é quebrantada, a terra é fendida, a terra é totalmente abalada. Gente, isso é muito sério. Desculpa, mas eu falei para vocês que era um capítulo muito difícil. A terra é quebrantada, a terra é fendida, a terra é totalmente abalada. A terra vacila como um ébrio, oscila como uma choça no vento. Gente, é a mudança de posição da terra. Ela vai sacudir. A terra vacila como um ébrio, oscila como uma choça no vento. Tão pesada é a culpa da sua rebelião que ela cai e jamais se levantará. Nós, os homens, estamos contaminando a terra de uma tal forma que ela vai se sacudir para tirar a gente daqui. E aí, ela vai levar mais milhões de anos para se recuperar. E talvez os poucos que sobrarem vão penar demais para conseguir sobreviver numa terra tão abalada. Naquele dia, o Senhor castigará no alto as potestades nos céus e embaixo os reis da terra. Naquele dia, o Senhor castigará no alto as potestades nos céus e embaixo os reis da terra. Serão amontoados como presos numa masmorra. Serão encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. E aí vem uma parte mais difícil ainda. A lua se envergonhará e o sol se confundirá. Pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. É muito triste pensar que o sacrifício que Jesus fez em vir à terra e mostrar o caminho, são tão poucos os que ouviram.
Gente, não é por falta de aviso. Isso aqui o profeta escreveu 2000 anos antes de Jesus. Não, não, 2000 anos não. Ele escreveu isso uns 600 anos antes do nascimento de Jesus. Ele escreveu sobre o nascimento de Jesus. Ele escreveu sobre a morte de Jesus. E ele aqui está escrevendo, aqui essa profecia é para daqui um tempo, talvez. Talvez ainda não é para agora. Talvez isso ainda vai acontecer daqui uns 100 anos. Talvez daqui uns 500 anos, mas vai acontecer. O que me entristece muito o coração é de perceber que todo o sacrifício que Yeshua fez ali na cruz vai servir para muitos poucos, mas que esses poucos que ainda vão servir, ele ainda acha que valeu a pena. Então eu também tenho que achar que valeu a pena, porque essa profecia ainda não se cumpriu. Mas o final dela, graças a Deus, o final dela diz: pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém. Com tudo que vai acontecer, depois de tudo que vai acontecer, Jerusalém ainda vai estar de pé. E ele vai estar lá reinando em Jerusalém. E a sua igreja com ele, se Deus quiser. Porque aqui não vai ser só judeu, vai ser a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. A noiva. E perante os seus anciãos gloriosamente. Quando ele fala, né, que aqui fala sobre os anciãos, eu lembro daquele último capítulo de Daniel. Quando Daniel pergunta, quando é que essas coisas vão acontecer? E aí o anjo que apresentou-se a ele disse, Daniel, sela esse livro. Quanto a você, continua o seu caminho. E ele diz que muitos vão embranquecer por mais de 1000 anos. E eles vão se tornar brilhantes como o sol. E esses são os anciãos que vão estar reinando com ele em Jerusalém. Aqueles que branquearam e que cavalgaram esse caminho, mesmo que seja por 1000 anos, mas que eles se tornaram brancos, embranqueceram, quer dizer, envelheceram no conhecimento do Cordeiro, no conhecimento de Yoshua, no conhecimento de Hashem. Que essa seja a nossa ambição, porque o final da terra vai ser glorioso, mas antes dessa glória chegar, haverá muita destruição, muita destruição. Vocês voltem, leiam de novo esse capítulo, porque esse capítulo ainda não aconteceu, ele ainda não se cumpriu. Talvez seja agora, talvez seja daqui 100 anos, daqui 500 anos, não sei quando é que isso aqui vai acontecer, mas vai acontecer, gente, vai acontecer, porque a terra está se enchendo de perdição. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. É a única coisa que eu peço todo segundo, gente. Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de nós. Não só de mim, tem compaixão de todos nós. Que seja essa a nossa oração, tem compaixão e cumpra logo a sua profecia sobre nós, né?
Que Deus te abençoe e que te ilumine o coração, que te dê muita esperança, que você continue caminhando esse caminho na esperança eterna, porque essa é a nossa única esperança. Cristo é a única esperança. Lembra dessa campanha? A gente devia fazer ela de novo. Cristo é a única esperança. Que Deus te abençoe e te guarde, a mim também. Boa noite e até o próximo vídeo. Tchau.